Fala aí, galera, vamos resolver mais uns exercícios aqui que o professor Raiba passou pra gente na monitoria. São exercícios bem simples e bem rapidinhos, só para vocês darem uma treinada. Vamos lá. Um foguete de brinquedo se lança verticalmente para cima desde o chão. Suponha que o foguete sai com velocidade inicial de 120 pés por segundo e a única força que age sobre ele é a gravitacional. Experiências físicas provam que a altura h em pés do foguete, com respeito ao chão, em função do tempo t em segundo, vem dada pela regra menos 16t ao quadrado mais 120t. Daí ele te pergunta o seguinte: h é um polinômio? Se sim, determine o grau de h. A gente já teve uma aula de polinômio, a gente sabe que esta expressão, do jeito que está aqui, ela cumpre as regras para ser um polinômio. Então, sim, de fato, ele é um polinômio. E qual que é o grau? Ora, o grau é 2, porque é o maior expoente que acompanha o termo não nulo. Então, é de grau 2. Bem simples, bem rápido de resolver. É o gráfico de h alguma curva conhecida? Sim, é o gráfico de uma parábola. Só de tu olhar para cá, tu já sabe que é uma parábola. Mas caso tu ainda não tenha essa visão, tu pode vir no GeoGebra e digitar menos 16x ao quadrado mais 120, que tu vai ter aqui uma parábola e aí tu vai sacar que é de fato uma parábola. Terceiro, ele fala o seguinte: determine os zeros de h, interprete tais números no problema. Ora, a gente já teve também uma aula aí sobre os polinômios, em que eu falava sobre os zeros de um polinômio. Os zeros de um polinômio é encontrar as raízes de um polinômio, onde eles interceptam o eixo x. E para isso é muito fácil, é só tu igualar a zero. Então tu pega a expressão e iguala a zero. Aqui, ó, a gente vai fazer o quê para resolver nossa vida mais rápida? A gente faz uma fatoração. Lembra que sempre vai agregando conhecimentos que já foram passados? Por isso que é bom tu ir acompanhando as aulas. Então vamos lá. Tu colocou o t aqui em evidência, tu percebe que quando tu coloca o t em evidência, tu vai ficar com dentro do parênteses menos 16t mais 120. Se tu aplicar a distributiva, tu volta para cá, igual a zero normal. Quando tu faz isso, tu tem que t é igual a zero, e depois tu só pega o que está dentro do parênteses, igual a zero, resolvendo a equaçãozinha do primeiro grau, dá 7,5. Então tu percebe que tu tem aqui que os zeros desse polinômio, como ele tem grau 2, ele só tem duas raízes. Tu percebe que a primeira raiz é quando o tempo for igual a zero, e a segunda raiz é quando o tempo for igual a 7,5. Agora vamos interpretar isso no problema. Percebe que está se tratando de um foguete. Ó, o cara inicialmente, isso daqui, ó, é a altura em função do tempo. O cara está inicialmente aqui parado no solo. Aí o carinha vai lá, mete fogo na bunda dele. Subiu, subiu, subiu. Chegou num pico. Aí o carinha vem descendo. Pronto, toca o chão. Percebe o seguinte, que ele toca o chão quando o tempo é igual a zero e quando o tempo é igual a 7,5. E qual que é a altura nesses dois casos? Ora, a altura é zero. Então isso significa o quê? Como que a gente interpreta isso no problema? Ora, a altura será zero quando o tempo for zero, pois é o lançamento do foguete, ele está no chão, ele não saiu. E também a altura será zero quando o tempo for 7,5, pois o foguete chegará ao chão quando ele está descendo. Bem simples aí também de ser interpretado. Agora ele pede aqui, ó, determine o domínio de H. Isso implica determinar os t pertencentes aos reais não negativos, tais que H de t seja maior do que zero. Tá, vamos lá. Primeira coisa, por que tem que ser números não negativos? Porque aqui a gente está se tratando de tempo. Então percebe que se tu pegar valores que estejam para cá, ó, menores, abaixo do que zero, não vai fazer sentido, porque tu não vai ter um tempo negativo. Então tu vai considerar, ó, só daqui para cima, entendeu? Então vamos lá. Primeira coisa que tu tem que dizer é que o domínio ele está entre os valores de 0 e 7,5. Por quê? Porque é as duas raízes aqui que tu achou, tá? E que fazem sentido para o nosso problema. Porque não pode ser valores menores do que esses daí, entendeu? Esses daí são os valores que fazem sentido para o nosso problema, tá bom? Então, tu só tá dizendo isso aqui. Tu tá dizendo x pertence aos reais não negativos, tá? E que o x tem que ser maior ou igual que zero e menor ou igual que 7,5. Agora, vamos descobrir os sinais disso aqui. Percebe que tu tem aqui t que multiplica alguma coisa. Tu tem que descobrir o sinal do t e o sinal dessa alguma coisa. O sinal do t
É muito simples. Basta que tu diga, ora, quando que o t vai ser zero? Quando ele for igual a zero. Quando que ele vai ser negativo? Quando ele for menor que zero. Quando ele vai ser positivo? Quando ele for maior que zero. Tá. E agora essa coisa aqui, qual que é o sinal dela? Ora, é muito simples. Basta que tu diga o seguinte, ó. Pensa comigo. Para que isso daqui dê zero, tu tem que colocar um valor aqui para t, que quando multiplicar por menos 16 dê igual a 120. Mano, isso é uma equaçãozinha do primeiro grau. Tu montando essa equaçãozinha bem rapidinho, tu chega aqui no valor de 7,5. Então percebe que essa expressão aqui vai ser zero quando o meu valor de t for igual a 7,5, tá? Vai ser positivo quando? Quando estiver à esquerda de 7,5. Vai ser negativo quando? Quando estiver à direita de 7,5. Tu pode fazer isso simplesmente substituindo. Substitui por, sei lá, 6,5. Vê aí se dá positivo ou negativo. Substitui aí por 9. Vê se dá positivo ou negativo, entendeu? E faz a intersecção dessas duas, ó. Percebe aqui, ó. Menos com mais dá menos. Mais com mais dá mais. Mais com menos dá menos. Onde é que foi que deu positivo? Aqui. Então, o teu domínio ele vai ter que estar entre 0 e 7,5, tá bom? Então, basicamente, é isso para tu determinar aí o domínio desse cara. Vamos lá. A próxima ele diz o seguinte. Prove que H tem máximo no seu domínio. Mano, aquela história que a gente já viu. A gente já sabe por aqui, visualmente, que possui um máximo. Então a gente vai dizer aqui, vai só dizer, ó. H, que é a nossa função, tem máximo se e somente se existe pelo menos um t0, ou seja, existe um tempo aí pertencente ao domínio entre 0 e 7,5, tal que esse t0 vença de qualquer outro t, para todo t que exista nesse intervalo. Ou seja, eu vou definir uma funçãozinha aqui que vai estar entre 0 e 7,5, que ela sai aqui, está definida nos reais, em que cada t ela associa a função, tá? Ou seja, basicamente eu estou dizendo que cada valor de t que me for dado, eu vou jogar nessa fórmula ali, ó. Menos 16t ao quadrado mais 120t. Então percebe que tu fica com menos 16t mais 120 menor ou igual que menos 16t0 ao quadrado mais 120t0. Ou seja, tu tá tendo aqui, ó, um h de t menor do que um h de t0, entendeu? Luiz, eu não entendi muito essa parada. Calma, relaxa. Tu não tá dizendo que para existir um máximo tem que existir pelo menos um t qualquer pertencente ao intervalo que vença de qualquer outro t desse intervalo. É isso que tu está dizendo. Então, a gente define uma função, ou seja, a gente está dizendo, ó, pega qualquer valor entre 0 e 7,5, tá? Qualquer valor real. E pega esse valor que tu escolheu, esse t que tu escolheu, e substitui na função. Então, tu percebe que se tu pega um t normal, entre 0 e 7,5, ele é um valor real. Aí tu vai pegar esse t e vai substituir na função, dá isso aqui. Agora, se tu pega um t0, que é outro, só para diferenciar, poderia ser aí t2, por exemplo. A gente usa t0 porque é o que a literatura mais coloca, tá? Então, tu tá dizendo que tu pegou um t, aí tu montou essa função, agora tu vai pegar um outro t. No caso, aqui a gente vai chamar de t0. Tá? Entre esse intervalo aqui de 0 e 7,5, ele é um número real, e esse t0 vai ser associado a h de t0. Então vai ficar dessa maneira. E aqui tu não falou que para existir um real, o h de t0 tinha que ser maior ou igual que o h de t? Pronto, então tu só está fazendo isso aqui. Luiz, e mais especificamente ele é atingido onde? Lembra, para tu saber onde é atingido alguma coisa, tu vai que tá com uma equação incompleta, né? Tu vai completar quadrados. Ó, tu tem que deixar a expressão menos 16t ao quadrado mais 120t. Lembra que a gente já fez uma aula sobre isso aí. Naquela forma de o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Aí tu vai colocar o quê?
Esse segundo termo que aparece aqui, tu vai botar e vai retirar ele, tá? Lembra, vou fazer aqui de novo. Vamos lá. Tu tem que deixar dessa forma aqui, ó. X ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo menos esse mesmo número. Tu tem que deixar ele dessa forma. O que que te impede de deixar dessa forma? Primeira coisa, um 16 negativo. Então, tu joga esse 16 negativo para fora, entendeu? Para não atrapalhar a tua vida. Ah, Luiz, agora eu tenho que pensar como? Lembra, tu tem que pensar qual que é o número que multiplicado por 2 dê 120. Aí tu vai dizendo de cara, ah, Luiz, é 60. É, seria se fosse só isso. Mas tu tem um menos 16 aqui, tá? Então, esse menos 16 está multiplicando. Então, tu tem que pensar agora assim. Qual que é o número que multiplicado por 2 e menos 16 dê 120? Novamente, é uma equaçãozinha simples que tu faz aí. Tu descobre que esse valor é menos 15 sobre 4. Aí tu sai substituindo aqui, menos 15 sobre 4 em todos eles. Menos 15 sobre 4. No final das contas, tu vai ter que esses três caras aqui, ó, formam um trinômio quadrado perfeito, que nem a gente já viu lá na aula de fatoração. E esse outro cara aqui vai ficar livre. Então, tu vai ter o seguinte, que vai ser atingido o máximo dessa função quando estiver nesse ponto aqui, ó. 15 sobre 4, e o valor máximo será esse daqui, 225.